social. Eu quero primeiro me apresentar. Na semana passada eu tive com a Isabela, colocando um pouco dos dilemas da minha atual intervenção dentro da Secretaria Municipal de Habitação, e ela estava falando da importância da gente apresentar o lugar onde a gente fala, né? E eu queria trazer experiência um pouco desse lugar, um pouco do que a Isabel colocou agora no final, né? Trazendo um pouco dos desafios do trabalho social no âmbito da política habitacional. Minha experiência profissional, minha trajetória de vida, na parte da graduação e da pós-graduação de serviço social, sempre criaram um pouco pela área habitacional e urbana, né? Então, fiz minha especialização em sociologia urbana e depois, recentemente, eu terminei mestrado na UERJ, né? Fui aluna até da professora Isabel dentro da UERJ, e a intenção seria a gente trabalhar um pouco nessa questão das possibilidades da assistência da habitação, né, com os desafios colocados na política atual. Né. Bom, como já foi apresentado, eu trabalho na Secretaria Municipal de Habitação do Rio, então minha experiência é predominantemente na cidade do Rio de Janeiro. Né, mas a gente sente que os dilemas e os conflitos colocados na atuação da intervenção profissional são muito similares, e a intenção seria depois a gente abrir o debate até para trocar, né, ideias sobre as possibilidades de intervenção. Recentemente, eu estava fazendo uma pesquisa para trabalhar numa oficina de educação ambiental e me deparei com essa charge. Eu achei que tinha muito a ver com o tema, né? Até foi um dos motivos de eu ter trazido e aceitado o desafio de estar aqui hoje falando um pouco da experiência profissional. Né? Você consegue ver a linha que divide a miséria da pobreza? Não, mas deve estar debaixo do símbolo a céu aberto. Então, acho que traz aqui muito da reflexão que a Isabel colocou, né, da questão social, da constituição do espaço urbano, né, e da moradia, uma das faces da questão social brasileira. Né. Então, o convite inicial que eu queria trazer para os presentes a gente pensar aí se dentro dessa relação possível, né, o que a gente vê com essa charge desse desenho, que eu acho que transborda bastante da relação. Né? Então, pensar assistência social e habitação, como a Isabela contou bem, do ponto de vista da moradia, como uma das manifestações da questão social, né? E eu trouxe alguns dados da questão habitacional brasileira, né? E os estudos de 2004 para cá, desde antes da própria criação do Ministério da Cidade, no decorrer, né, da Constituição da Política Nacional, trouxeram alguns dados da questão habitacional brasileira e estudos relacionados ao déficit habitacional urbano. As estimativas ao nível nacional mostravam que 13 milhões de domicílios urbanos estavam irregulares por inadequação fundiária e estrutural, e o déficit habitacional em torno de 7,93 milhões de domicílios, sendo 80% concentrado nas faixas de renda de 0 a 3 salários mínimos, que é exatamente o público de atuação tanto da política habitacional quanto da política de assistência social. Então, como a Isabel já tinha situado também, a assistência social, historicamente a habitação, se constituíram, né, são reconhecidas a partir da Constituição Federal de 88 como direito social e dever do Estado, portanto, regulamentado através de políticas públicas. Né? E tanto a Política Nacional de Assistência Social quanto a Política Nacional de Habitação foram regulamentadas a partir de 2004, né? Que é o campo institucional em que a gente traz aqui para o debate dos desafios de intervenção da profissão do serviço social, tanto na área da assistência quanto na área da habitação. O SUAS e o SNHI é o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o SUAS é o Sistema da Assistência Social também do ano de 2005. Bom, aqui eu trouxe assim, algumas questões, alguns recortes da política atual em relação às possíveis questões que atravessam as duas políticas públicas, né? A transversalidade dessas políticas. Então, pensando tanto no campo da assistência quanto no campo da habitação, a gente percebe que existem, na sua originalidade, a questão de se pensar a inclusão social, o conceito de inclusão social
né, o conceito de garantia dos mínimos sociais, uma vez que a moradia e a assistência social é considerada dentro da Constituição Federal um direito, mas também a necessidade de se garantir os mínimos sociais, o enfrentamento das desigualdades socioterritoriais através de provimentos de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica especial. Contribuir para a inclusão de grupos específicos, isso está dentro da Política Nacional de Assistência, e no campo da habitação, promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, especialmente os de baixa renda, que é o grupo de 0 a 3, que hoje nós somos chamados para atuar tanto nos programas de urbanização de favelas, como nos programas dos grandes de provisão habitacional, como Minha Casa Minha Vida. Como que o serviço social se insere na atual política nacional de habitação? Aí, como vocês podem perceber, na verdade, eu já fiz um recorte, na minha fala, a partir, considerando que a Isabel já fez toda essa história sobre o desenvolvimento urbano, sobre o histórico da própria atuação do serviço social nos outros programas habitacionais, eu já estou fazendo um recorte, pegando já a atualidade. E a gente não pode deixar de remeter, embora com a crítica que ela acabou de fazer, que é muito contundente, da gente não pensar somente a instrução normativa como um engessamento da nossa prática profissional. Mas hoje, o que está colocado, de 2007 para cá, são as instruções normativas do Ministério da Cidade. A primeira que falou sobre o trabalho técnico social foi 27, de 2007. A segunda foi 08, que foi objeto de consulta pública para revisão, que gerou a portaria 21, publicada recentemente, agora em 22 de janeiro de 2014. Eu, no caminho para cá, recebi um e-mail de uma colega da Secretaria de Habitação que repassou a orientação do Ministério da Cidade que a portaria 21 está substituindo o COT, que é o Caderno de Orientação do Trabalho Social da Caixa. Eu estou falando o seguinte, depois a gente pode no debate esmiuçar um pouco mais, porque eu estou entendendo que esse é um universo de atuação dos assistentes sociais que aqui estão, porque todas essas instruções normativas e o COT são orientações para a prática e intervenção do trabalho social, o qual o assistente social está inserido dentro dessa política. A diferença da instrução normativa 2708 para a portaria 21, que é um desafio que coloca aqui para a gente, é a ocupação do espaço da categoria do profissional do serviço social dentro dessa política. Porque na primeira instrução normativa, ela colocar o serviço social ou sociologia como as categorias principais da coordenação das execuções dos projetos sociais no âmbito da política habitacional, dos projetos habitacionais de intervenção no parque, na Minha Casa Minha Vida. E na portaria 21, ela já abre o precedente que ela coloca preferencialmente o serviço social como categoria profissional para coordenar os projetos. Mas quando coloca preferencialmente, ela abre o precedente de que arquitetos, engenheiros, geógrafos, historiadores, outras categorias profissionais venham a coordenar os projetos sociais dentro da política habitacional. Isso já é o primeiro desafio colocado para a gente, enquanto atuação, porque é um espaço que eu particularmente acho que o serviço social pode ocupar e tem condição plena de ocupar pela própria formação, pela visão que a gente tem do trabalho comunitário. Então, eu acho que é um espaço que a gente deve, a partir da nossa prática profissional e da atuação nos territórios, ocupar esse espaço de trabalho. Bom, só para situar, a portaria 21, ela é um manual de instruções de trabalho social nos programas de ações do Ministério das Cidades, ela envolve todos os programas, inclusive o PAC, para moradia, o Minha Casa Minha Vida, o PAC, enfim, outros programas que estiverem dentro do Ministério das Cidades, no âmbito do saneamento também. E o conceito de trabalho social colocado nessa portaria é um conceito muito amplo, que eu trouxe também para a gente refletir um pouco aqui sobre o que se entende, como o Ministério da Cidade entende o trabalho social no âmbito dos projetos sociais urbanos. Compreende um conjunto de estratégias, processos e ações realizadas a partir de estudos, diagnósticos integrados e participativos no território, compreendendo as dimensões social, econômica, produtiva, ambiental
ambiental, política institucional do território e da população beneficiária, além das características da intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados. Bom, de pronto a gente vê que é um conceito muito amplo, né, e que preocupa a gente, por exemplo, em diversas questões colocadas, como, por exemplo, promover o exercício da participação e inserção social dessas famílias. Né? De que participação que nós estamos falando, né? Porque muitas vezes, quando os projetos são implementados nessas áreas, a área já está definida, a população já está definida, né? A intervenção já está definida, então o serviço social, na verdade, tem que ir lá para apresentar o projeto que está dado. Então, isso é participação. Né? Como que esse usuário, como que esse morador, como que esse, né, beneficiário direto ou indireto dos programas vão participar dessa intervenção, se muitas das vezes os projetos já estão prontos e colocados. Né? Então, é um dos desafios também para a gente como fazer essa atuação profissional. Eu sublinhei a questão da articulação com as demais políticas públicas, porque, na verdade, é importante a gente pensar que a política habitacional por si só não dá conta de uma série de questões e de mazelas sociais colocadas. Né? Então, é fundamental a gente pensar na articulação das políticas públicas e um foco que a gente percebe da própria mesa, né, proposta do tema de hoje, a questão da intersetorialidade. Então, de entender educação, assistência e outras políticas públicas, como educação, saúde, meio ambiente, primordiais para a gente poder pensar na execução de qualquer projeto social, seja ele dentro da política de urbanização de favelas ou também na provisão de condomínios, enfim, e empreendimentos habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida. Tem várias outras questões desse conceito de trabalho social, que eu acho que abrange, ele é muito amplo, né, do ponto de vista da execução, né, mas que traz uma dimensão nem sempre execuível, né, do ponto de vista dos projetos que hoje a gente tem no Minha Casa Minha Vida e na urbanização de favelas, mas que é importante a gente também trazer para pensar e refletir como executar e compreender esse conjunto de estratégias de intervenção no trabalho social. Bom, pensar o serviço social dentro desse campo institucional, e aí eu já queria entrar mais no campo mesmo da experiência prática, né, que eu tenho no município do Rio. Né, eu estou no município do Rio desde 2003 como estatutária, né, como concursada, mas antes eu tinha trabalhado na Secretaria de Habitação como terceirizada. Então, ocupei tanto o espaço, né, de uma contratada, com condições de trabalho diferenciadas, né, em relação à execução desses projetos, como atualmente eu trabalhei 6 anos na saúde e de 2009 para cá eu voltei para a Secretaria Municipal de Habitação, né, para trabalhar em programas de urbanização de favelas. Minha experiência não é com a parte de produção habitacional, né, nesses 10 anos de atuação, mais ou menos, na política habitacional. Eu sempre trabalhei com favelas e, na época do estágio, trabalhei com loteamentos irregulares. Né? Então, a experiência que eu trago é um pouco da experiência de atuação em urbanização, em programas de urbanização e saneamento. E o que eu tenho observado nesse período de experiência profissional é fundamental a gente pensar na qualificação da prática profissional, porque tanto como contratada como quanto estatutária, a gente lida, e aí o meu processo de trabalho na Secretaria de Habitação é um processo que está muito voltado para a parte de monitoramento dos projetos e supervisão do trabalho de campo. E o que a gente se depara muitas vezes é com um despreparo do profissional para a execução da política ou do projeto que está sendo colocado em campo. Seja desde essa dimensão que a Isabel trouxe aqui, o que se constitui, né? Como que aquela favela se constitui dentro do espaço urbano, né? Qual o significado dessa localidade naquele espaço específico, né?
quanto da própria qualificação dos nossos instrumentos e do nosso processo de trabalho. Então, um pouco que eu coloquei ali é perceber o quanto que é importante a gente estar sempre pensando nos estudos, nas pesquisas, na capacitação continuada, no levantamento de dados e sistematização dessa prática no âmbito da política habitacional. Então, ocupar os espaços também de planejamento da política é fundamental para a gente desenvolver as habilidades de gestão dentro desses projetos. Porque dentro da política habitacional, se a gente for pensar não só no normativo, como na estrutura que está colocada, o serviço social tem que ser chamado não só para a execução dos projetos em campo, como também para participar das etapas de planejamento, supervisão e fiscalização desses projetos. Então, a gente precisa de ampliar as habilidades, não só para executar os projetos na ponta, como também para pensar o processo, né, de trabalho, para fazer um movimento inverso, né, qual o impacto daquela execução para a própria política, né, como que a gente pensa e replaneja os projetos para as outras áreas. Né. Então, as demandas que a gente percebe têm sido muito colocadas, profissionais qualificados também, para outras áreas, como a elaboração de cronogramas financeiros, porque todo projeto social na área habitacional urbana requer que você faça, em várias etapas de planejamento, né? Um pré-projeto, em que você já tem que definir a área de delimitação, os custos, né? Você tem que justificar, escrever os objetivos, delimitar e desenvolver um cronograma físico e financeiro, ou seja, de intervenção, de como você pretende atuar naquele território, com quais custos, isso tudo, o serviço social também tem sido chamado a atuar. Na Secretaria de Habitação, assim que eu cheguei lá em 2009 novamente, colocaram um desafio para as 5 assistentes sociais do programa Pro Moradia, vocês têm que escrever 10 PPTS em um mês. E eu nunca tinha feito um cronograma físico-financeiro. Então, como que a gente vai fazer em um mês, sem a gente nunca ter ido no território, sem conhecer aquela área, sem a gente estar com o censo de 2010, né, atualizado, porque isso era em 2009, a gente teve que utilizar toda uma base desatualizada. Então, a gente teve que correr atrás de aprender, né, e desenvolver capacidades e habilidades que o serviço social, quando sai da faculdade, não tem. Né? A gente pensar num projeto não só do ponto de vista substancial, como também do ponto de vista da aplicabilidade e da executibilidade dele do ponto de vista financeiro. Outro espaço também que os profissionais vêm sendo muito chamados a ocupar é na elaboração dos diagnósticos sociais dessas áreas. Né? Eu vim conversando com a Isabel Carmo, que a gente tem, né, no município do Rio, o programa Morar Carioca, com esses mega eventos, a intenção de diminuir as áreas de favelas e urbanizar quase todas as favelas do município do Rio até 2020. Isso, meta, né, do governo, em função aí dos mega eventos, da Copa, das Olimpíadas, enfim. E dentro desse programa Morar Carioca, foram contratados diversos escritórios projetistas para fazer a elaboração do projeto urbanístico e o IBASE tinha sido contratado para fazer a elaboração do diagnóstico social e desenvolver uma metodologia participativa com as famílias dos territórios de intervenção para a elaboração dos diagnósticos sociais. Por quê? Porque lá atrás, em 2009, na época que a gente teve que elaborar os 10 projetos de pró-moradia próprios Caixa, a gente percebeu que tinha uma falha muito grande em não ter um diagnóstico social atualizado que subsidiasse a elaboração do projeto. Como que você vai escrever um projeto se você não conhece o território, né? Se você não conhece a sua área de intervenção? Então, a gente, né, pensou em desenvolver metodologias que fossem possíveis de identificar que demandas são essas, até para evitar o que a gente viu em réplicas de vários outros projetos, o famoso corte-escola. Muitos projetos iguais, idênticos, tanto Minha Casa Minha Vida, quanto nos programas de urbanização, que você via as mesmas propostas colocadas para diferentes comunidades, para diferentes favelas e para diferentes empreendimentos. Então, como que você faz uma proposta de trabalhar a geração de trabalho em educação ambiental se o problema maior daquela determinada área não é a questão do lixo, por exemplo, né, que é muito importante, posicionar, tem que discutir a questão da educação ambiental
o lixo urbano e tal, e de repente a demanda principal daquela área não era a questão do lixo. Então a gente, né, para não incorrer no risco, né, de fazer os mesmos projetos, um diagnóstico social qualificado dessa área, uma identificação territorial, identificação daquela demanda, daquelas famílias, é fundamental para que a gente desenvolva projetos sociais que tenham, né, que correspondam à demanda daquela localidade onde a gente está atuando. E a gente percebeu também que é uma demanda, um desafio, né, para os profissionais de serviço social, a gente está mais qualificado para o desenvolvimento desses diagnósticos sociais, que é um campo hoje muito ocupado pelos sociólogos, né, que se desenvolveram capacidades e habilidades maiores no campo da pesquisa social. Não que a gente não tenha, tá, gente? Acho que a gente tem informação e a gente tem capacidade de ter, mas a gente tem que ocupar esse espaço também. Então, penso, inclusive, que o serviço social teria uma condição muito maior de desenvolver um diagnóstico social territorial pela proximidade que a gente tem desses usuários e desses moradores. Então, acho que é um desafio colocado, né, para os profissionais a qualificação dos cronogramas, diagnósticos, projetos e outras áreas também que a gente está sendo muito chamado. Dentro das prefeituras, e depois eu ouvir a experiência de vocês aqui presentes, né, eu falo de uma experiência do município do Rio como servidora pública, em que sou chamada para diversas dessas funções, mas percebo também, porque lido com empresas, com serviços especializados, com assistentes sociais que são montados na empresa, e também requerem essas demandas ocupacionais, né, essas demandas do trabalho para a execução do trabalho social. Então, a elaboração de termos de referência, né, a elaboração de retificação contratual, recentemente eu fui colocada em comissão de análise, tanto para a licitação de empresas executoras de projetos sociais, quanto para a comissão de decisão amigável de empresas que eu nunca tinha trabalhado com essa parte, eu achava que era uma parte da administração da prefeitura, mas eles falam assim, em matéria do trabalho social, o assistente social é questionado para também lidar com retificações contratuais, com licitações, com termos diferentes. Então, são novas demandas, né, que estão sendo colocadas no decorrer desse montante de projetos do PAC, Minha Casa Minha Vida, desde que eles foram criados em 2007 para cá. Bom, então aí, resumindo a questão dos principais desafios colocados, tanto no campo do planejamento, quanto no campo da execução, da fiscalização dos contratos, supervisão e responsabilidade técnica. A gente lá na Secretaria de Educação, recentemente, a gente montou um grupo de trabalho interno para discutir essa última parte aqui que eu destaquei, porque a gente entende que ser fiscal, supervisor ou responsável técnico que assina os relatórios sociais mensais tem uma diferença muito grande. E a gente montou um grupo de trabalho porque isso é um tema novo dentro do serviço social, dentro do espaço dos projetos habitacionais que tem o trabalho técnico social colocado. Então, a gente precisa também de pensar como ocupar esses espaços de uma maneira mais qualificada, de uma maneira que tenha entendimento com base legal, né? De pensar também qual o papel do supervisor do trabalho social, né? O que é ser supervisor do trabalho de campo, né? E o que é ser responsável técnico que está lá no campo também executando e atuando dentro desses projetos. Bom, eu já até falei um pouco da importância da gente estar qualificando no campo da prática profissional os instrumentos de registro, a sistematização, a importância da gente manter dentro dos espaços ocupacionais nosso arquivo profissional. Estou falando isso porque eu já acompanhei diversas áreas, e cada área tem as suas características, e dependendo também da empresa executora, né, tem um escritório técnico social montado na localidade, por vezes sem a menor condição de trabalho para o assistente social no que tange as questões do sigilo, do atendimento, do material de registro, e isso é fundamental, não só para o exercício da nossa prática profissional, mas também para a gente garantir um mínimo, né, de direito àquela pessoa que a gente está assistindo. E um mínimo de condições também para a sistematização da nossa prática profissional, né, onde a gente tem ali alguns modelos
áreas, os cadastros sociais, diários de campo, a ficha de visita domiciliar, os registros fotográficos. O que eu observei nesse período todo em que eu estou, seja como fiscal ou como supervisora e responsável técnica de alguns projetos, né, é que muitos profissionais acabam não utilizando desses instrumentos de registro ou utilizam de maneira muito precária. Né, e independente de a gente ter um escritório técnico social montado pela empresa ou não, isso é uma responsabilidade nossa, né, que cabe ao serviço social, que é importante a gente manter e guardar o registro dos nossos atendimentos, porque isso vem a qualificar também a nossa prática, né, nos momentos de construir os instrumentos de monitoramento e avaliação, os relatórios mensais, semestrais, fichas de atividade, de avaliação, né, isso é fundamental para a gente guardar, né, a singularidade da nossa produção e guardar também os registros dos atendimentos que a gente está fazendo. Né. Aí a questão de avaliar e avaliar a metodologia das técnicas aplicadas, considerando as necessidades locais, que é um pouco que eu já coloquei. Muitos projetos que eu estou acompanhando têm uma característica muito similar, a mesma metodologia, a mesma proposta técnica, né? E muitas vezes a gente precisa observar com o olhar do técnico que está naquela área, ouvir um pouco mais daquelas demandas a partir também da escuta que a gente está fazendo aqui no morador. Será que aquilo que eu estou propondo de execução do projeto social atende realmente aquela demanda daquela localidade? Né? Então, a equipe técnica local tem uma dimensão, muitas vezes, muito maior do que aquilo que originalmente foi colocado no projeto. A necessidade de a gente estar sempre reavaliando a nossa prática a partir dos instrumentos, das técnicas aplicadas, e aí é fundamental a gente manter os registros, né, e o arquivo profissional em dia em função das demandas que são colocadas para a gente em relação aos relatórios ou até mesmo em relação às reprogramações. Né? Para você justificar uma reprogramação ou uma alteração de projeto, é com base nos instrumentos do nosso trabalho. Resumindo aquela parte inicial, acho que é fundamental a gente pensar tanto na competência técnica quanto no compromisso ético da nossa atuação profissional, né? A competência técnica no campo da habilidade profissional na utilização dos instrumentos de trabalho. Ali eu dei alguns exemplos, mas cada área pode criar os seus instrumentos próprios de registro, né? Desde resguardar a questão dos direitos, né? E do próprio sigilo. E o compromisso ético no atendimento aos princípios e diretrizes do nosso código de ética profissional, que a gente não pode perder de vista também. A questão dos direitos humanos, a questão, né, da violação dos direitos humanos, né, quando a gente perceber situações de violação dos direitos. Outros desafios colocados, aí deu uma misturada porque eu cheguei lá no CRES hoje e fui salvar a apresentação e eu vi que, na verdade, eu tinha salvado a versão que não estava atualizada. Eu tinha separado alguns desses desafios. A questão da violência urbana é uma questão muito ampla, mas que eu achei importante de pontuar brevemente aqui hoje, porque é uma situação que não acomete só a cidade do Rio de Janeiro. Né? A violência urbana é nacional, existe um fenômeno de violência que é nacional e que, por vezes, os projetos sociais eles não mencionam a questão da violência nos territórios. Eu achei importante trazer aqui, não como uma questão de trazer isso como um aspecto negativo de atuação, mas um aspecto que é também um desafio de enfrentamento que deve ser colocado nas estratégias de enfrentamento do trabalho técnico-social dessas áreas. Antes, né, até um pouco antes da gente trabalhar dentro desse campo da política profissional, trabalhava na saúde e via violência de uma outra forma. Né? A violência, quando chegava no hospital, um índice muito grande do impacto dessa urbanidade, né, nas grandes cidades, né, quantidade de mortes em jovens, né, e quando a gente chega na favela, se depara também com a mesma violência, mas com uma face diferenciada. Então, eu coloquei esse destaque aí porque não adianta a gente pensar a violência urbana como uma questão de polícia. E outra coisa também que eu fiquei um pouco chocada essa semana, eu trabalho em uma das áreas da Zona Norte do Rio de Janeiro, uma favela que é considerada uma das favelas mais violentas da cidade do Rio. E a gente identificou uma demanda de identificação civil
muito grande dentro da favela, muitas famílias que não tinham identificação, ou crianças sem certidão de nascimento. A equipe social propôs que a gente desenvolvesse uma grande ação social dentro desse território para que desse conta dessa demanda específica de atendimento. E a resposta que eu tive, nós articulamos 10 órgãos municipais, e Fundação da Empresa, Detran, Clínica da Família, enfim, tecendo as redes sócio-institucionais, tanto do território quanto externo. E a resposta que eu tive, com 2 meses de planejamento dessa ação, é que não seria possível entrar nesse território por conta da violência urbana, que era uma área muito violenta e era uma área que não estava dentro do planejamento das unidades de polícia pacificadora. Então, a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação disse que não poderia atuar em parceria conosco para a realização dessa ação social por conta da violência local. Aí eu fico pensando, ora bolas, se a própria política pública não entrar nesse território para ocupar o espaço, e pensar junto com os moradores daquela localidade em alternativas, e aí o mínimo, a questão que a gente mais identificou ali, a demanda daqueles moradores, pela identificação civil, pela certidão de nascimento, pelo curso profissionalizante, pela carteira de trabalho. Se a política pública não entra no território porque ela é uma área violenta, tem que entrar. Quem vai ocupar esse espaço se a gente não ocupar esse espaço? Então, só trazer esse exemplo e essa reflexão, porque foi uma coisa que me deixou muito pensativa na semana passada, porque a própria política pública lida com a violência urbana de uma maneira em que, como se fosse somente um caso de polícia, ou seja, somente na favela, do Chapadão, que é a favela que estou exemplificando aqui, com o OPP instalado no local, para garantir a segurança das pessoas. Ao passo que eu estou lá no ano, acompanhando o trabalho técnico-social nessa área, já tivemos diversos conflitos armados entre polícia e o tráfico local, mas assim, interromper o trabalho social nesse território, eu posso contar que não foram nem 5 vezes que interrompeu o nosso trabalho na área. A questão dos conflitos locais. Então, assim, não adianta a gente dizer, em área de tráfico, ou em área de conflitos armados, policiais, ou em área de milícia, eu não entro, porque senão a gente não vai dar conta de trabalhar, essa questão da moradia, essa questão social. O próprio serviço social também acaba se escondendo atrás dessa máscara da violência urbana e deixando de desenvolver uma série de ações. Não estou dizendo, gente, aí até chamei um pouco a atenção da técnica, está tendo conflito, mas eu vou subir não também precisa de tanto. Não precisa de subir no momento do tiroteio, não precisa de estar ali. Eu acho que a gente tem realmente que preservar a nossa segurança agora. Não pode também só dizer, não foi possível executar na área desse mês porque é uma área muito violenta. O que a gente vai fazer com essa questão da violência nesse território? Quais são as possibilidades de atuação? Uma outra estratégia também que a gente utilizou, a gente tentou mobilizar várias vezes os moradores para o processo participativo, de discutir a intervenção física, de apresentar e falar dos problemas decorrentes, e não apareciam os moradores para as reuniões de rua que a gente convocava. A gente, o que está acontecendo? Os moradores têm muito medo, não participam das reuniões porque tem medo de se envolver, a própria associação tem envolvimento, então não participa e tal. Então, outra estratégia também que a gente vem utilizando nesse território é ocupar os espaços institucionais que já estavam colocados, por exemplo, em muitas escolas, dentro do entorno, que fazem reuniões de pais bimensalmente. A gente começou a ocupar o espaço das reuniões de pais para falar do projeto ambiental, do projeto social, da intervenção da obra, qual o objetivo. Então, é uma das estratégias de comunicação e de articulação também a utilização de outros espaços que não só aquele colocado nos projetos sociais. Eu digo isso porque eu já peguei esse projeto pronto, e tinham lá tantas reuniões de rua, tantas comissões de moradores formadas, tanto não sei o quê, e a Caixa Econômica começou a cobrar, do porquê que a gente não estava executando as reuniões de rua, do porquê que a gente não tinha a comissão de representantes formados, Então, assim, é
preciso também a gente entender a dinâmica desse território, né? E propor um redimensionamento, porque o projeto que a gente pegou um ano atrás é um projeto que não cabe para aquele território, do ponto de vista da execução do trabalho técnico social. Né? Não adianta eu propor 30 comissões de educação ambiental, né, se eu não consigo construir em uma reunião a presença de 20 moradores. Então, quais são as estratégias que a gente utiliza para a ocupação desse espaço, né, e para o redimensionamento desse trabalho? A questão do diagnóstico social eu coloquei também como um desafio, que eu já mencionei antes, mas eu queria colocar também como um desafio na própria questão da intersetorialidade, porque muitas vezes os poucos diagnósticos sociais que eu acompanhei de elaboração dentro dos projetos habitacionais foram projetos executados por empresas terceirizadas que fizeram um reconhecimento do território, né, das redes e das instituições locais, sem de repente co-participar o morador, né, na elaboração desse diagnóstico social e sem de repente ouvir as instituições de uma maneira mais aprofundada. Eu vou colocar aqui o CRAS como uma política fundamental, não só de ser ouvida, como também de ser trabalhada conjuntamente na elaboração desses diagnósticos sociais. Porque os projetos sociais no trabalho social, no âmbito da política habitacional, eles têm um prazo de execução de 1, 2, 3, 4 anos no máximo. Né? Já o CRAS, a Clínica da Família, a Escola Municipal, são equipamentos públicos que permanecem no território. Então, se a gente não tem um diagnóstico social construído, né, coletivamente, tanto com os moradores quanto com esses equipamentos que atuam no território, né, por exemplo, utilizando dados de vulnerabilidade social que os CRAS possuem em relação às suas demandas, né, de atendimento, como que está o que é essa situação de vulnerabilidade social desses jovens, né? Como que o CRAS entende, a partir dos atendimentos que ele participar, nós temos 30 jovens em situação de vulnerabilidade. Quem são esses jovens? Aonde esses jovens moram? Né? Qual a composição disso? Então, a construção desse diagnóstico social, eu coloquei como um desafio dessa transversalidade, dessa intersetorialidade política, porque eu vejo que se nós não elaborarmos diagnósticos sociais, não só participativos com os moradores, mas também com as instituições intersetoriais, o projeto acaba, né? Os moradores se sentem, como eles mesmo falam, estamos abandonados depois que vocês foram embora. Não, você tem que ter, né, a permeabilidade daquele território, enquanto os demais equipamentos atuam na política. Né? E o trabalho social é importante para fazer esse link de articulação. Né? O projeto de desenvolvimento socioterritorial é uma novidade nessa portaria 21, não sei se vocês já chegaram a ler, essa portaria foi publicada no início do ano, e que está sendo colocado também como uma obrigatoriedade para, não para a conclusão, mas para a continuidade desses estudos, a partir da execução dos projetos sociais, na urbanização e nos empreendimentos habitacionais. Está sendo colocado como uma etapa no final da obra e início do pós-obra. Esse projeto de desenvolvimento socioterritorial deve ser elaborado pelas equipes do trabalho social. Então, acho que é um desafio, mas é uma ousadia a gente achar que somente, né, as equipes técnicas sociais darão conta de elaborar um projeto de desenvolvimento socioterritorial sem a gente pensar na perspectiva da gestão desse território, da gestão dos programas e das demais secretarias envolvidas. Por isso que eu coloquei essa questão aqui para provocar o debate, né, de quais são os anúncios socioinstitucionais necessários, possíveis e executíveis para a articulação de políticas de atuação conjunta dos territórios. Eu acho que a assistência social e as equipes sociais serão fundamentais, tanto para a atuação do diagnóstico quanto para fazer uma proposta de projeto de desenvolvimento socioterritorial. Mas a gente sozinho não vai dar conta, né, de executar e de fazer valer, né, não só que fique no papel, né, não só a elaboração, como também a possibilidade de se executar o projeto de desenvolvimento socioterritorial. Isso envolve o harmonia institucional, não só das secretarias de assistência e de habitação, como todas as demais secretarias referentes ao desenvolvimento humano, né, daquela localidade, né, ou daquela cidade, né, pensar no direito à cidade de uma maneira mais ampla. Então, daí eu coloquei essa questão da necessidade de reconhecer a incompletude institucional, ou seja,
só a política de assistência ou só a política habitacional por si só não vai dar conta de atender uma série dessas mazelas sociais das escutas que nós temos desses moradores, né, e até mesmo na provocação do plano de desenvolvimento socioestrutural, e a importância não só do trabalho em rede, né, como principalmente a questão da territorialidade, que é a articulação dessas políticas públicas que envolve não só o trabalho social, como também a gestão, né, dos programas e das diferentes secretarias envolvidas. Aqui eu posso depois deixar também a apresentação disponibilizada para vocês. Eu tentei resgatar, porque, como eu falei, essa não era a apresentação final, eu acabei adaptando alguns dados, eu acho que ficaram faltando algumas referências ali, eu consegui lá no prédio rapidinho jogar o que eu tinha, né? A intenção seria, né, com essa fala, provocar um pouco mais de debate. Claro, essa experiência que eu trago é uma experiência de uma assistente social que trabalha na Secretaria Municipal de Habitação. Eu nunca trabalhei na Secretaria Municipal de Assistência, né? E vendo todos os desafios, todo o campo da prática institucional colocado no campo da política habitacional, eu acho muito difícil, e ouvir vocês, né, a fala inicial da Michele, o assistente social tem que dividir as suas atribuições do programa de atenção à família, né, do Bolsa Família, do CRAS único, né, de todas essas relações com Minha Casa Minha Vida. Ao passo que a gente tem, né, um trabalho amplo, né, não pode ser perdido de vista ali, que é um campo institucional e ocupacional importante do serviço social, que merece também a gente pensar como se coloca esses embates de um assistente social dentro da Secretaria de Assistência, tendo que redividir uma série de atribuições específicas, né, dentro da área educacional. Então, queria agradecer, como agradeci no início para ele pelo convite, espero ter contribuído. É muito difícil falar com a Isabel, porque ela trouxe uma noção do geral, e eu queria trazer um pouquinho dessa experiência prática como assistente social. Eu queria deixar aqui o convite para o debate, para a gente trocar um pouco dessas experiências. Obrigada. Então, vamos abrir para os debates. 5 minutos. Bom? Boa tarde, meu nome é Andréia, eu sou dirigente, sou estudante de serviço social, eu tenho uma pergunta para a IBE. Perguntar para ela como que foi essa questão de permear, né, por esses conflitos na questão de expropriação, de favela, de transporte, né, realocação, não sei se seria a palavra certa, dos moradores, com tantas as imputações advindas dos gestores públicos, né, porque o gestor público ele imputa para a gente uma função e a gente sabe que, na verdade, na realidade, a nossa prática difere muito disso. Então, eu gostaria de saber um pouquinho como foi essa questão, se é sucesso, se teve, quais foram os conflitos que você enfrentou. Duas questões do sucesso que eu queria provocar. A primeira, a Gabriela falou mais confidentemente com a Isabel, que é a questão do trabalho profissional, você fala das políticas públicas, mas implica no trabalho profissional em áreas de conflitos armados, né? Ou em áreas com forte forma de violência urbana. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vem observando, vem crescendo, diferente da sua colega que queria subir no meio de tiroteio, vem crescendo um discurso entre as redes sociais de que não querem trabalhar nesses espaços, né? Que é perigoso. E aí a gente se perdeu, né? Assim, o serviço social historicamente trabalha nesses espaços. Então, o que está fazendo o serviço social? Né? Porque se é nesses espaços que estão postas as expressões da questão social de forma mais contundente. E se a gente, se aquela população, o assistente social é uma alheio ao que vive aquela população. Porque muitas vezes tem uma imagem de que aquele lugar, favela, é bandido. A gente não pensa que ali a classe trabalhadora não mora, né? Que ali tem uma série de cidadãos
Estado, que inclui a presença da assistência social nessas políticas. Então, eu queria provocar isso. E aí, para fazer um link com a pergunta da colega de Rezende, vocês também falaram que eu queria também potencializar. Lá no Rio, a gente recebeu muitas denúncias por conta da história da Copa, das Olimpíadas, dos eventos de um modo geral, de como essa centralização dos programas federais tem atingido o cotidiano profissional no que diz respeito aos reassentamentos, às emoções de reassentamentos. O CADIUR, que o Gabriel colocou na apresentação não desenvolveu, ele gera um número, que é o NIS, de inclusão social, educação social. Ele gera um NIS. O NIS, ele é o caminho para que a família acesse a qualquer programa do governo federal. Certo? Quando a família é abordada para o CADIUR, ela é abordada geralmente pela política de assistência. E aí, muito uma perspectiva, até pelo foco da propaganda, de acessar o programa Bolsa Família. Mas quando esse número chega, ele é gerado, ele pode ser acessado por qualquer outro ministério em suas respectivas secretarias, tanto estaduais como municipais. O que está acontecendo? Essas famílias que fazem o cadastro achando que vão receber o Bolsa Família estão sendo realocados para a Secretaria de Aplicação dos programas de reassentamento. Então, o que está acontecendo? Olha, o prejuízo para a imagem da profissão, e a gente está vendo isso, isso pode acontecer em qualquer lugar, não é? O assistente social vem na minha casa dizendo que vou ganhar a Bolsa Família e me engana, porque na verdade ele tem que tirar aqui. Por quê? Porque o número dele, lá na gestão, não está sendo usado para a exceção da Bolsa Família, mas está sendo usado para ele ser removido e reassentado em outro lugar. E aí, quem está ali na relação direta com ele, quem teve a relação direta com ele, foi o profissional da saúde social. E aí que eu queria trazer uma questão, então a tendência é difícil. A gente na formação, também falou dos registros, do relatório, das fichas, parece que isso tem se perdido. Porque o que a gente tem visto é que os profissionais, eles apenas preenchem aquilo que vem do governo federal, ou que é em cima, e não constroem mais os seus instrumentos para poderem fazer a sua reflexão e propor as alternativas para a gestão, que na maioria das vezes compreende trabalho social diferente do que a gente tem que ser. E isso parece uma tendência generalizada, assim, não só na assistência, em todos os lugares, na saúde, é o Código Portuário, e às vezes com questões que eu fico estarrecido de como é que alguém formula uma pergunta para alguém fazer para o usuário, mas eu fico estarrecido como é que alguém tem coragem de estar determinadas coisas. O Portuário SUS, para mim, ele é um exemplo mais emblemático. Mas eu queria só contar um episódio que nós identificamos na Comissão de Organização e Fiscalização. Para mim foi o mais usado de todos. Para mostrar a realidade disso, quando a gente para deixa de se entender como assistente social e se vê apenas como executor da política. Tinha um questionário que foi elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde que era aplicado nas chamadas comunidades terapêuticas. Eu não sei se vocês sabem o que são. As comunidades terapêuticas são essas clínicas, eu vou colocar em 300 aspas, essas clínicas que supostamente tratam pessoas que fazem uso abusivo de drogas. Que aí tem que fazer algumas religiões, tem todo um debate para saber como isso. E aí fizeram um questionário, e lá no meio do questionário, uma pergunta que era assim, quando o usuário é grave. Você faz sexo no efeito de drogas? Quando a gente deu aquela pergunta, a gente ficou, para que a Secretaria de Saúde quer saber isso? Qual é o objetivo disso? É o Big Brother completo que está sendo feito? É o controle, inclusive, da vida sexual das famílias que está sendo proposto? Esse controle social, que estava falando que é histórico da nossa prática, não é?
Eu até brinquei e falei assim, se eu tivesse lá, eu ia ficar aqui, porque eu faço sexo com efeito de drogas. Não é? Porque tem breve, não é? Não é? Mas sexo com efeito de drogas. Então, assim, e aí, o mais esclarecedor não é, tá até a pergunta. São os profissionais que estão lá, lerem a pergunta, fazer, preencher, sem sequer questionar qual é o sentido daquela questão. Porque a gestão mudou, porque alguém mudou, não é? Então, eu acho que eu queria trazer essa comunicação, porque eu acho que isso traz implicações diretas em como a população nos vê e como a população nos legitima, porque isso vai trazer consequências diretas quando a gente está lá no território do ano. Bom, vou tentar colocar algumas questões. Primeiro, eu vou tentar responder a André sobre essa questão dos conflitos relacionados a assentamento e realocações. Eu, particularmente, como eu coloquei, a minha atuação é mais na parte de organização de favelas e poucas foram as áreas que eu atuei que precisou de fazer reassentamento de um número muito grande de famílias. No Chapadão, essa área que eu estou atuando, a previsão era de reassentar 170 famílias numa operação consorciada, claro, que era que Minha Casa Minha Vida, operação conjugada, né? Para reassentamento. Só que o que aconteceu? Minha Casa Minha Vida não ficou pronto para atender essas famílias, né? E a equipe de obras já começou a fazer os cadastros. Eles fazem a primeira parte, que é a indenização fixa do cadastro físico. E quando eu cheguei, muitas casas já estavam cadastradas. E aí eu vi com a Polícia Social que está sempre correndo atrás de prejuízo, né? Porque depois a gente teve que voltar para fazer a identificação e aplicar o cadastro social dessas famílias. Então, assim, não foi uma situação de conflito pela experiência que eu vivenciei, porque você está propondo um reassentamento em função de um projeto de urbanização, né? A maioria dessas famílias que estavam previstas para reassentamento no Chapadão estão em cima de um canal que envolve uma macro-drenagem, né? Para você fazer a macro-drenagem do alto do voo, né? Das águas fluviais para o chuva e deslocamento sanitário para sair exatamente, né? Pelo escoamento desse canal, onde as águas foram identificadas em cima. Então, existe uma justificativa concreta, né? E não é a remoção pela remoção ou a retirada compulsória de famílias em função, né, de um projeto megalomaníaco. Né? Então, assim, nessa etapa que eu estou vivenciando lá, essas famílias, algumas foram para a indenização ou aquisição assistida, porque a Minha Casa Minha Vida ainda não ficou pronto para atender essa parte do assentamento, e outras ainda estão aguardando, né, o processo de negociação, que não é feito pela equipe social diretamente. Né? A gente faz o cadastro social, o acompanhamento da família, a identificação da demanda, para ver quantas crianças tem, se vai ter lugar de escola, né? Enfim, trabalhar essa questão da mudança, né, do ambiente. Tem uma outra área que eu atuei, que eu vim conversando no carro, por exemplo, que é uma área da Zona Oeste, que não tem tráfego, mas tem milícia. E aí, assim, a situação colocada lá, que a milícia não queria a construção de 160 unidades habitacionais que estavam sendo edificadas para reassentar as famílias da beira do Rio Sardinha e Sarapuí. São dois rios que se cruzam, o Rio Sarapuí e o Rio Grande, né, que cruza boa parte da Baixada Fluminense e da zona oeste e zona norte do Rio. E tinham aproximadamente esse número de famílias na beira do Rio também previstas para o reassentamento. Só que as obras demoraram tanto, até hoje não estão prontas, são desde 2008, 117 casas sendo construídas, problemas diferentes na contratação da empreiteira, já mudou 3 vezes, a empreiteira não paga, aqueles problemas eternos, o trabalho da equipe social já foi e voltou na área diversas vezes e a coisa ainda não conseguiu avançar. Mas o conflito local colocado é que eles não queriam ninguém de fora, porque eles não querem a questão cultural. Eles falam assim, a gente não quer violência, né? Aí a gente fica assim, não, a gente não quer ninguém da Vila Kennedy, né? Porque a visão deles é que quem mora, né, do outro lado de Bangu é traficante e tal, aquela visão bem que o Charles colocou, né? A quantidade entrar. E a gente diz, não, não tem violência, mas como é que fica isso? Não, porque se vierem para cá, vão aparecer mortos lá no Rio. Que aqui não tem violência, né? Então, assim, a colocação, isso não foi resolvido até hoje, porque, na verdade, boa parte das famílias
já foram reassentadas pela aquisição assistida, né, elas adquiriram o imóvel através da compra assistida pela Secretaria de Habitação. Atualmente, cerca de 50 famílias estão aguardando, então a gente tem um passivo ainda ali para reassentar mais famílias no empreendimento que originalmente foi construído para atender uma demanda da região. E um último exemplo, também a gente vindo agora, eu recebi uma ligação lá da Secretaria de um usuário que foi reassentado no empreendimento em Marechal Hermes, estava me procurando na Secretaria hoje, eu estava vindo para cá, porque tinha sido expulso pelo tráfico, ele estava machucado. E ele foi pedir ajuda, né, porque está morando de favor na casa de um outro amigo, não pode voltar para o empreendimento, onde ele já morava há 2 anos, agora fez agora em maio, 2 anos que ele já estava morando lá, e uma situação de conflito que a gente também não pode se eximir de pensar, de atender, e aí o serviço social também tem que fazer escuta dessa situação e levar também para o gestor o que a gente está fazendo. A gente vai pensar em colocar ele numa unidade funcional, como que a gente vai pensar para dar conta também desse problema local. Né? Foi assim, né? A colega que trabalhava nesse empreendimento, ela já estava lá há 2 anos e pediram para eu ir para lá para ajudar a fazer a etapa final do projeto social, as assembleias, de avaliação e tal. Aí eu acompanhei os últimos 6 meses só. Aí essa colega falava assim, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui e muita coisa vai mudar, porque eles ficavam o tempo todo perguntando, quando vocês vão embora? Quando que vai ficar? Quer dizer, não os moradores, alguns grupos vinham perguntar, né? Mas vocês vão regular a questão da venda das moradias aqui? E tal, não, nosso trabalho aqui vai ficar até tanto, né? Tinha um centro da Secretaria Municipal do Trabalho em frente, mas estava fechado. Então, assim, essa questão da ausência do poder público no local também gera, né, uma série de. Uma probabilidade maior dos conflitos ficarem mais alarmantes, né, mais latentes nessa área. Não sei se eu respondi, na verdade, assim, eu sei que muitos outros conflitos relacionados à questão do reassentamento, da realocação e até mesmo da própria violação dos direitos dentro da cidade do Rio de Janeiro que está sendo amplamente divulgada. Eu acho que assim, a gente, como ciência social, como já colocou, tem que ter muito cuidado, né, no formato como a gente vai atuar. A própria colega nossa lá do CRES, né, está afastada na época do Leopoldo, foi chamada, né, a intervir, a cadastrar as famílias e depois, logo em seguida, ela foi afastada do processo, porque ela pensou que chamava, o que eu vou fazer lá? Eu vou fazer cadinho para aqui. Qual o objetivo? Aí perguntou, não, o objetivo questionadora, é melhor ela não ir para lá, entendeu? Porque a intenção era fazer uma rápida retirada das famílias de Leopoldo e aí a gente soube, teve várias denúncias de que o processo foi feito, não necessariamente por ciências sociais, porque o grupo que foi para Leopoldo não era pelo menos, né, gente composto pelas ciências sociais, mas a gente tem que ter o olhar e cuidado voltado para isso. A questão que o Charles colocou das áreas de conflito, os pacientes sociais não querem atuar nas áreas perigosas. Tem muitos exemplos também. Eu dei o exemplo da colega de mim, não foi legal também, né? Nem tanto. Mas é um risco muito grande, por isso que eu quis pontuar essa questão muito passando da violência urbana, porque é algo que a gente não pode se eximir e pensar, né? Lá na Secretaria, a gente, além desse grupo de estudo de fiscalização, a gente está propondo outros grupos de estudo que trabalham essa questão da violência, porque, na verdade, é muito difícil, né, lidar com essa situação, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e não pode tapar os olhos também para a nossa intervenção, que está permanentemente nessas áreas, né? E quando a Marisa não queria trazer a questão da violência como algo negativo, né, para a nossa situação, exatamente um pouco da perspectiva que o Charles falou. Eu acho que a gente precisa também encontrar estratégias de positivar a nossa atuação nas favelas, né, entendendo que as favelas é um espaço popular de moradia, né, da classe trabalhadora, e dá para a gente analisar, porque a maioria das pessoas que moram ali são trabalhadoras, então a gente não pode, por uma minoria, deixar de executar uma política pública ou a garantia de um direito, né, para aquela população local como uma situação, né, colocada pela negativa da ação social que a gente fica aqui o tempo todo tentando remar contra a maré. A questão do CAD único, que eu não coloquei na apresentação, mas não falei, dentro dos programas habitacionais, um dos itens obrigatórios é o CAD
que é isso? Antes, nas operações do PAC, do Minha Casa Minha Vida, dos programas de urbanização, eles tinham 100% da população, ou seja, 100% da favela, da área, né? Vamos dizer que seja uma área, como no Chapadão, quase 2.000 famílias, né? Tinham que 100% fosse cadastrado no Caixa Único. Eu falei, olha, eu não posso obrigar que 100% seja cadastrado no Caixa Único. Exato. Nem todo mundo é perfil de Caixa Único e o Caixa Único é auto-declaratório. Então tem o problema do charge de uma coisa aqui. Então, assim, você lida com, você só pode fazer o Caixa Único na presença do usuário, você só pode alterar dados na presença do usuário. Então, essa informação que você traz que os dados estão sendo utilizados pelos gestores, isso é muito grave, isso é muito sério, né? Porque realmente foi ventilado na Secretaria de Habitação que nós fizéssemos a atualização em 2.0 caderno suplementar, do formulário suplementar, que é o que fala dos programas de urbanização dos programas habitacionais, para identificar se aquele beneficiário, aquele usuário do Caixa Único, que é o usuário do Bolsa Família e diversos outros programas sociais, também foi contemplado com unidade habitacional ou com algum programa de urbanização, melhorias habitacionais, para moradia e tal. O item 2.0 lei deve ser atualizado. Esse empreendimento para deixar o Hermes, eu tive que voltar lá porque a Caixa estava exigindo que 100% esteja no Caixa Único. E a gente não conseguiu 100% por uma série de questões. O morador vai, ele se nega livre, você vai fazer o quê? Tem que sentar aqui, eu vou fazer o seu Caixa Único fora. Fizemos campanha, sensibilização agora. Eu não vou obrigar o morador a deixar o Caixa Único. Entendeu? É uma violação de direitos também. Eu não quero responder, né? Não quero lucrar, enfim, não quero uma série de questões. Enfim, você não pode obrigar, exato. E a Secretaria de Habitação chegou a ventilar, Charles, da gente fazer a atualização desse item sem a presença do beneficiário. E aí, exato, e aí a questão da gestão está tentando te induzir o processo, mas aí cabe também nós, assistentes sociais, entendeu? Nos posicionarmos em relação a essa questão. Então, eu fui ler sobre Caixa Único, porque, você tem que trabalhar na política habitacional, não tinha o domínio que as equipes do CRAS têm em relação a todos os programas de cadastro enorme. Outra coisa também, é muita pergunta ali que nunca é utilizada, nunca é usada, então assim, mas eu fui ler, fui ver a própria política, da assistência social e um dos itens que a gente está pela questão inicial declaratória, se você só pode fazer na presença do usuário, eu estou, além de violando o direito, porque se ele não respondeu aquela questão, eu estou indo contra o próprio sistema, infringindo um artigo do próprio sistema. Então, o que a gente é? Então, assim, cabe também a gente posicionar. Então, não, isso eu não faço. Eu só posso fazer a atualização na presença do beneficiário direto. Enfim, a questão dos instrumentos jurídicos, realmente eu trouxe, Charles, porque nos relatórios de acompanhamento, a gente percebe uma fragilidade muito grande, de uns anos para cá, na utilização desses instrumentos de registro. E isso se espelha também nos relatórios de avaliação, de monitoramento, ou nos relatórios de visita domiciliar, muitas vezes não vêm com informações básicas de identificação que dizem respeito à nossa atuação. Então, dentro das equipes que eu trabalho, eu procuro sempre dotar de autonomia. Recentemente, a gente fez uma revisão do cadastro social do Chapadão e eu fiz uma revisão conjunta com a equipe. Vamos pensar juntos quais são as informações primordiais para a gente saber o que a gente precisa saber quando a gente vai aplicar um cadastro social, tendo em vista a questão da realocação do assentamento. Eu preciso identificar aquela família, eu preciso saber quantas crianças tem, eu preciso saber qual a idade dessas crianças, se elas estão inseridas em escola ou não. Eu não preciso saber se ela faz sexo. Eu não preciso saber quanta pergunta que tinha. Você gosta de morar nessa localidade? Qual era a pergunta? Tinha umas perguntas assim que estavam colocadas nos cadastros anteriores e que eu fui eliminando. Então, eu acho também que a gente tem que aproveitar um pouco mais a autonomia profissional, que o serviço social tem, e fazer isso. Olha, esse instrumento não se aplica à minha realidade local. Eu tenho que fazer uma revisão desse instrumento, entendeu? E isso é constante. Eu já fiz revisão desse cadastro social nesses últimos anos, pelo menos 3 vezes. Para cada área que se aplica de uma maneira diferente,
popular e local, porque eu trabalho com agentes comunitários que são moradores dessas áreas, né? E eles às vezes falam assim, tem que perguntar se tem animal doméstico. Nós trabalhamos, eu fiz algumas visitas para a identificação de pessoas com deficiência, porque o projeto de várias ruas é de escadaria. Eu falei assim, não, gente, mas não foi identificada a questão da acessibilidade e tal, não sei o quê. Aí nós voltamos, aproveitei que eu estava com a gente comunitária que conhecia todo o território e começamos a fazer a identificação das pessoas caminhantes e tal. Montei um big relatório com várias situações, com visitas domiciliares, registro fotográfico da cadeira, do usuário, do laudo médico, entendeu? E mandei, por exemplo, para a parte de engenharia e obras solicitando a alteração do projeto. O engenheiro veio elogiar, eu nunca tinha visto um relatório assim. Foi muito bom esse relatório, muito importante, porque justifica. Eu vou ter que alterar e tal projeto planístico e tal, assim. Então, assim, às vezes são situações, né? Eu nem achei que fosse ter o impacto que teve, entendeu? Ele, né? Reforçou em si, então a gente às vezes não utiliza, né, os nossos instrumentos para garantir direitos, né? Nesse caso, ele fez a alteração, conseguiu colocar uma acessibilidade de portadores de deficiência. Isso não é o nosso olhar, isso não é o nosso dia a dia de trabalho de campo, a gente não consegue, né, levar isso adiante. Eu vou contar algumas coisas bem específicas com relação à violência urbana. Quer dizer, que violência estamos falando? Porque quando a gente fala de violação dos direitos, isso é uma forma de violência. Então, qual violência? Violência armada, violência mental? É disso? Então, nós estamos falando de uma juventude pobre, negra, que reside em assentamentos precários. Então, de que violência estamos falando? Então, a gente precisa primeiro, e nós, assim, sociais, não podemos reproduzir o discurso da discriminação da pobreza, e da criminalização da pobreza. Né? Isso é a primeira coisa. E não há o que negociar com isso. Não há o que negociar com a justiça ética, não há o que negociar com a justiça teórica, e não há o que negociar com o ponto de vista das relações de força no campo institucional. Só ciência social. Ele se curva diante disso, ele se curva diante da profissão e ele nega efetivamente diante da profissão aquilo que é o que o protege. Porque se o assistente social não sabe minimamente o que o protege profissionalmente, porque ele está infringindo efetivamente em elementos de dever ético dentro do seu exercício profissional. Então, a minha questão é: o que pesa mais? Por que pesa mais o que o gestor manda e não efetivamente aquilo que é estabelecido por vista da regulamentação da profissão e do seu código de ética? Eu não sei que tamanho isso também é, se a gente coloca as coisas. Porque eu, como professora, tenho um conjunto de exigências, experiências e opressões também do ponto de vista do exercício profissional. E eu primo pela qualidade do ensino que eu tenho com os meus alunos. Então, a gente precisa se colocar como sujeito dos processos. Senão, a gente vai deixar de entender o assistente social como trabalhador e também como trabalhador ele é sujeito, não é só objeto. Tá? O segundo elemento, ainda sobre sobre a discussão da violência, em especial, o que nos afeta enquanto trabalhadores, né? E aí a gente precisa, eu perguntei, que forma de violência? Porque a violência que se dá com o fruto da violação dos direitos nos implica, ela nos convoca. Então nós não temos como estar fora, nós temos que estar no contexto. Olha, mas a violência letal, eu acabei de dizer, ela mata mais um determinado gênero, uma determinada etnia e determinados territórios. Então, ela nos convoca também do ponto de vista institucional, e do ponto de vista das políticas, e do ponto de vista do exercício profissional. Então, ao meu ver, mesmo quando a gente está em contextos conflagrados, e contextos conflagrados por mortes, e é importante dizer isso, por conflitos onde o limite, né, letal está colocado em relação à vida, nós precisamos ter condições de trabalho que garantam e possam preservar a integridade física desse assistente social e daquela população com a qual ele lida, igualmente. Não é mais para o profissional e menos para a população, é igualmente. Então, nesse sentido, o assistente social realmente ele tem que partir do pressuposto que ele está chegando em determinados territórios, e aí sim, com políticas urbanas, que são, por definição, territórios
do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista da humanidade, e é lá também, né, que se dá, do ponto de vista do Estado, a violação dos direitos coletivos pelo Estado. No Rio de Janeiro, para lembrar então a questão que você levantou, no Rio de Janeiro, e aí nós precisamos fazer essa conta está ser feita na sala já é objeto de denúncia. O Minha Casa Minha Vida, na cidade do Rio de Janeiro, ele tem uma proporção de ocupação domiciliar, fruto de reassentamento, enorme. É mais de 50%. Isso significa que nós voltamos à época de remoção de favelas. Voltamos à época de remoção de loteamentos que são considerados irregulares, do ponto de vista fundiário, do ponto de vista da legalização. É esse deslocamento, esse desenraizamento da população, isso é extremamente violento. Porque não acontece por uma opção voluntária de uma política habitacional. Eu quero ser titular de uma política habitacional. Ele se dá por uma determinada forma, inclusive, que nos aciona profissionalmente, de diagnosticar socialmente uma situação. E parte desse diagnóstico nos convoca profissionalmente. Então, direito à moradia é um direito humano, também, além do direito social, dito pela Constituição, é um direito humano. O Brasil é signatário de tratados internacionais. E esses tratados internacionais têm força de lei como país é signatário. Então, nós temos em 2013 uma portaria que fala, eufemisticamente, de deslocamento involuntário, de esse processo de desapropriação, de expropriação da terra. Não importa de que forma a pessoa ela é retirada do seu lugar e levada para outro. E, em grande parte, esses processos chamados de deslocamento involuntário, muitas aspas, são causados por projetos de desenvolvimento financiados pelo Estado, à iniciativa privada ou executados pelo próprio Estado. Então, o Estado também é o violador de direitos. A política de pacificação no Rio de Janeiro, ela tem também causado mortes sob o pretexto também do lema da segurança. Então, esse também é uma violação do direito humano à vida. Então, o que acontece? Quando temos os SEMASs dentro das favelas e os SEMASs são retirados das favelas, com o discurso que já começou ali o discurso, porque a áreas conflagradas, as chamadas escolas da manhã, aliás, elas nascem como política lá, elas nascem como política em territórios conflagrados. Favela é o território conflagrado. A ideia de que o tráfico domina de tal forma, né, as relações ali, e se retira, inclusive, desta análise, o lugar do Estado na reprodução do crime, inclusive, do chamado campo ilícito das práticas. Porque o Estado é também braço da segurança, da política de segurança. E não há um território de favela que não tenha, no mínimo, ou uma ambulação de 2 atores, ou uma triangulação de 3 atores ali. Ou ele está constituído por uma articulação, uma pactuação de polícia e tráfico, ou ele está constituído, que agora, isso é o que a gente tem a convenção sendo nefasto, mas é uma nova realidade do Rio de Janeiro, um pacto entre tráfico e milícia para refazer o pacto entre esses 3 agentes, milícia, tráfico e polícia. Isso nos dá um horizonte realmente muito complicado, do ponto de vista do tensionamento. Significa, dentro dessas áreas, que não são só favelas, são loteamentos, são condomínios. Os condomínios são criados em áreas periféricas e são também dominados por milícia, que também tem os seus pactos, lembrem o que significa milícia, do ponto de vista da força de Estado que ela advém de uma força policial do Estado. A história da milícia é uma história de estreita relação com também a polícia militar. E não só a polícia militar, né? Outras corporações. Isso é importante a gente não perder de vista, para que a gente não tenha análises reduzidas disso e retire, e corrobore com a retirada de equipamentos sociais de dentro das favelas, de dentro de loteamentos, da proximidade de condomínios, porque agora os condomínios vão ser conflagrados, então. Né? Os loteamentos vão ser conflagrados, então vai ter mais o
Porque no raio de 2 quilômetros desse lugar não vai ter mais nada, equipamento nenhum, estaremos seguros? Então a gente está reproduzindo, sob a forma da segregação, a política. A política é a mesma massa de ser segregadora e reproduz um ciclo de segregação. Em relação aos instrumentos de trabalho, eu sou professora de estágio e tenho, em particular, uma preocupação com a forma como, na nossa história profissional, nós estivemos muito ligados profissionalmente a diferentes programas, lugares institucionais que executavam políticas urbanas, em especial no campo da moradia, mas no final do BNH até a criação do Ministério da Cidade, nós esvaziamos de institucionalidade e também de postos de trabalho o nosso lugar profissional nessa área. Isso significou, nas últimas revisões curriculares, a saída de alguns conteúdos importantíssimos para o exercício profissional e para a formação profissional. Os conteúdos de desenvolvimento de comunidade são pós-disciplina dentro dos conteúdos curriculares, eles não são praticamente mais nada. Os nossos alunos são capazes hoje de sair, me corrija se eu estiver errado, no máximo dentro de um conteúdo de história de serviço social, de um conteúdo de teoria e método de serviço social, assim como um conteúdo pitoresco do nosso exercício profissional. E aí, nós reproduzimos hoje o linguajar da participação que não muda em nada. Leiam a obra da Safira, leiam a obra da Laranja, leiam a obra da Luísa, leiam Passa-se uma Casa, Passa-se uma Casa, de Lícia Valadares, que fala sobre o programa de renovação de favelas do Rio de Janeiro e a criação do BNH. E vocês vão entender que a sociedade do cadastramento não é de hoje. Essa sociedade do cadastramento não é de hoje, mas que sempre foi historicamente o nosso lugar. Não é novo esse lugar. Historicamente, o que é novo é a nossa capacidade crítica sobre esse lugar. Esse é. Né? O problema é que isso só pode aparecer como sendo de conflito vinda pelo sujeito do trabalho. Nós, as cientistas. Ela não vai aparecer como uma cena de conflito vinda pelo gestor. Porque o que o gestor espera é que você cumpra aquela normativa, cumpra aquela política. Então, em relação, vou falar só uma instituição. Intersetorialidade, e aí é uma variação, desculpa, eu realmente estou com uma variação muito pessimista em relação a essa portaria 21. Mas, não, isso que foi criado no trabalho social, isso é uma piada. Isso não existe. Não é o trabalho social que vai fazer aquela parafernália de coisas. Garantir a intersetorialidade, garantir a inclusão produtiva dos moradores, garantir. Tudo que a sociedade estruturalmente não garante vai ser o trabalho social que vai garantir. A intersetorialidade, ela significa, do ponto de vista do saber, um princípio de totalidade na análise da realidade social. E a ideia da intersetorialidade está exatamente no princípio da não fragmentação da realidade. Ora, a não fragmentação da realidade ela tem que se expressar na forma de compreender a realidade e na forma de intervir sobre a realidade. Por isso que a intersetorialidade é tão difícil de ser garantida com gestão, com o princípio de planejamento e gestão. Nós temos os recortes setoriais, que a intersetorialidade não é que ela vai retirar os recortes setoriais. Não é isso. Mas, por exemplo, vocês conhecem o DataSUS, ou já escutaram falar do DataSUS. O DataSUS tem informações de caracterização, até para gerar informações epidemiológicas, ele tem caracterização de homicídios. O quanto que nós, as ciências sociais, utilizamos as informações intersetoriais geradas pelos bancos de informações das políticas sociais? O quanto que as políticas já são pensadas gerando interfaces entre os bancos de informação? Nenhuma. O CadÚnico não dialoga com o DataSUS e não dialoga com a base de informações que é pífia do Ministério da Cidade. Imagine que a base de informações do Ministério da Cidade é, em grande parte, do IBGE. A Fundação João Pinheiro, com as pesquisas censitárias de déficit habitacional, de necessidades habitacionais, e as informações vindas de PNAD, vindas dos grandes indicadores demográficos. Mas, se você for pegar a política
desenvolvimento urbano, a política nacional de habitação, o pacto, aquilo que lá, se você olha a assistência, tem um pacto federativo, você olha lá, tipificação dos serviços assistenciais. Tá? Um município pode ser credenciado, né, como um município que atende toda a tipificação plena, né, ou não, daqueles serviços assistenciais, e assim diante. Vai olhar no Ministério das Cidades o que caracteriza estar ou não vinculado ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. É um conjunto de exigências. Em grande parte, se traduziu apenas em entrar no computador, a partir de uma senha, e fazer uma adesão voluntária, uma pré-adesão ao sistema. Só que tinha que criar também um conselho municipal, tinha que criar orçamento municipal para a habitação na localidade, tinha que criar, portanto, uma dinâmica que não era apenas receber recursos da federação e alocar no seu município. Você tinha que criar, ser proativo e criar também. Mas não morrer, não. Tem que planejar quais são as necessidades habitacionais do seu município. Então, o PLIS é isso, Plano Local de Habitação de Interesse Social, que deveria dialogar com o PLANAB, que é o Plano Nacional de Habitação. Ora, quantos municípios possuem PLIS? E esse PLIS significa alguma coisa quando se propõe projetos de Minha Casa Minha Vida. Quais dialogam com os planos? Quantos municípios não contrataram empresas no mercado para que eles fossem as consultorias a elaborar o PLIS? E muitas vezes o PLIS só compila dados da Fundação João Pinheiro, compila dados do IBGE e pouco acrescenta do ponto de vista da dinâmica socioterritorial do município. Isso que você estava falando. Então, gente, nós temos problemas, de fato, do ponto de vista da gestão e do planejamento, que não é apenas não há planejamento no país. Isto é uma forma de planejamento. Isto é uma forma de política. Nesse sentido, não é apenas o serviço social que vai conseguir reconstruir todo. Se nós não estivermos, enquanto trabalhadores organizados, enquanto categoria profissional, e também interdisciplinarmente, enquanto trabalhadores, nos ramos onde nós atuamos, é muito difícil. Se a formação profissional não dialoga com essa realidade, não instrumentaliza, inclusive, o futuro assistente social para isso, se nós não temos campos de estágio na área do urbano, não forma esse futuro assistente social. Não forma. Então, nós precisamos pensar, efetivamente, do ponto de vista desse exercício profissional, aquilo que está, e aí que a Gabi traz do ponto de vista normativos, esses elementos, ali já existem contradições suficientes para que a gente possa atuar profissionalmente, entendendo a contradição da política. Mas nós, assistentes sociais, também já formulamos, e aí eu digo isso no lugar da memória profissional. Né? Eu não estou dizendo do tempo presente. Eu falo de um lugar da história social do serviço social, de uma memória profissional do serviço social. Nós já fomos capazes de pensar metodologicamente intervenções em áreas de favelas. Já fomos capazes de pensar as atividades, a importância das visitas domiciliares, da importância de você ter os registros profissionais. Isso é tão importante para nós que isso nos implica do ponto de vista do sigilo desses materiais. A rotatividade de uma assistente social nas equipes de trabalho social é imensa. E é feito com toda a documentação que é, porque nós não somos os únicos que trabalhamos lá. E essa documentação fica com uma documentação de uso coletivo. Isso é muito complicado. Porque a abordagem profissional de uma assistente social é muito diferente da abordagem de um sociólogo numa equipe profissional. E a designação de cargo genérico, trabalho social, trabalhador social. Só que vai olhar as atribuições. Leia a portaria que a gente leia a instrução normativa número 8 e olha os currículos de um sociólogo, olha os currículos de um assistente social, olha os currículos de um operador. É visível as atribuições de um assistente social. Mas nós temos problemas de fato quando a gente pensa, por exemplo, nas formas de registro, onde um assistente social não tem nem lugar dentro de um condomínio para ficar. No trabalho social, dentro de um condomínio Minha Casa Minha Vida, não tem. E não tem porque os projetos, para terminar, os projetos são aprovados pela Caixa
e pela política para ser assim. Para ser exatamente assim. Não tem espaço de uso coletivo dentro dos condomínios. O município do Rio de Janeiro conseguiu realizar um trabalho interessante no Minha Casa Minha Vida, quando a Caixa nem obrigava que fosse responsabilidade do município o trabalho social. Mas olha só, eram que conjuntos de ABL? Par, outra faixa de renda, outra tipologia. Os condomínios tinham outra característica física. Vai entrar dentro da Minha Casa Minha Vida, vai entrar no Valmoriosa quando a gente vem para cá. Uma coisa horrorosa, a gente passa em Queimados e vê aquele negócio que nós temos que ver. Nada. No meio do nada, não tem nada, não tem nada. E ele foi aprovado pela Caixa Econômica Federal. Então, a obra física não dialoga com o trabalho social. A temporalidade dessas políticas não dialoga. O diagnóstico social do trabalho social não informa o projeto físico de uma política habitacional. Então, nós fazemos diagnóstico socioterritorial para quê? E para quê? Quando a intervenção não está dada, a gente vai ficar trabalhando as necessidades sociais de cada família, que é um trabalho longo do assistente social. Mas a possibilidade de ele intervir, qualificar a própria política é a posterior. Então, o nosso tempo de intervenção, ele está completamente diferenciado, ele não está privilegiado. Agora, fica uma mensagem em especial aqui do Lago e para os municípios do Lago. Nós estamos em uma área de muitas mudanças do ponto de vista do mundo do trabalho. Muitas mudanças. Volta Redonda não é mais o mesmo município que era antes da privatização da CSN. Nós temos uma mudança do ponto de vista da composição do PIB muito significativa em Volta Redonda, do ponto de vista do que significa hoje a atividade de serviços dentro do comércio, dentro do município, em relação às atividades industriais. Nós temos uma mudança muito significativa nos municípios, também aqui da região, Resende, Itatiaia, que receberam o grosso da cadeia automotiva. Há uma mudança do ponto de vista metalúrgico hoje nessa região. Não é só siderurgia, não é metalurgia, né? O setor metalúrgico siderúrgico. Há hoje uma predominância muito significativa do setor metalmecânico automobilístico, e isso tem gerado mudanças do ponto de vista social, da composição demográfica, do ponto de vista das classes sociais, do ponto de vista da forma como os municípios estão sendo planejados, shopping centers, conjuntos que são habitacionais do ponto de vista da classe social de alta renda, né, ou de classe média alta. Tudo isso vai gerando uma pressão também sobre as formas de uso e ocupação desse território e também sobre a chamada pobreza urbana muito significativa. Em Itatiaia, quando a siderúrgica da Votorantim se instala, ali na divisão entre Resende e Itatiaia, a primeira, não, a siderúrgica a siderúrgica mesmo da Votorantim, é ali na cidade de Rio. Quando ela se instala, o receio manifestado no estudo de impacto ambiental da empresa contratada pela siderurgia escreveu, relatada pelos moradores de Itatiaia, era com a construção daquela siderúrgica e a construção do acesso oeste, desenvolvendo direto em Itatiaia, que a pobreza da cidade de Rio chegasse até Itatiaia. Ou seja, que esse, Penedo principalmente também. Isso é escrito, isso é textual. Há hoje um risco real de conurbação entre Resende e Itatiaia. E uma pressão para a ocupação da terra nessa região. E veja nas regiões beiras de rio, que são as áreas, do ponto de vista ambiental, mais precárias também. Então, tudo isso vai gerar uma qualidade de condição questão urbana que precisa também estar refinada nas ações sociais, é como que recebe esse morador componentes lá que vão se cadastrar para programas de transferência de renda, que são de famílias que mudam a sua forma de assalariamento, que passam a ter dificuldades nas mesmas moradias anteriores, vão ser futuros beneficiários de programas de moradia também. Quem é esse trabalhador? Eu só consigo ver pelo fragmento da política que entrou em volta
responsabilidade de todas as políticas, não é só a da habitação, é de todas as políticas. Os aspectos sociais que estão nos CRAs, os aspectos sociais que estão na educação. Por isso que o território não pode ser pegar o mapa e jogar em cima e dizer assim, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e isso é a territorialização da política. Essa é a forma mais empobrecida da discussão dos espaços. Espaço importa a todos os profissionais do serviço social. Não é privativo apenas das ciências sociais da política de habitação. Só por isso a educação e a assistência já teria relação. Porque todas elas trabalham como cidadão que tem não só uma dimensão temporal da realidade, histórica da realidade, mas espacial da realidade. Ele mora em um lugar, ele reside em um lugar, esse lugar tem uma dada forma de saneamento, esse lugar tem uma dada forma de se relacionar com o seu entorno, com a cidade, seja com direito à cidade ou não direito à cidade.